Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Elisa. Boa noite, Nathan. Espero que todos vocês estejam bem. Já vamos começar, né? Aqui eu estou aproveitando aqui o final da minha viagem. Logo mais eu volto para casa. Mas eu quis vir aqui conversar com vocês. Fazia muito tempo que eu não fazia live aqui no perfil, né? Eu quis vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o Tolkien, né? Nosso principal assunto aqui no perfil. E sobre o que ele pensava de religião, porque esse é um assunto que gera muita confusão às vezes, tá? Especialmente para quem é iniciante na obra e que pode, em alguns aspectos, as empresas, né, e tudo mais, os grandes canais de Tolkien, às vezes tornam mais confuso ainda, né? Então, qual era a visão do Tolkien sobre religião? Se isso era realmente importante para ele? Esses são temas que a gente vai discutir aqui hoje, né? Dar uma breve pincelada, porque é um assunto bastante extenso. Para quem quiser se aprofundar, eu vou indicar coisa, tá? Vou também indicar. Tem muita gente falando a respeito disso, muita gente incrível, tá? Muito mais apropriado do que eu para falar, inclusive. Mas, né? Não custa começarmos. Então, boa noite, Thiago. Boa noite, Hélio. Boa noite, João Paulo. Então, vamos lá. Primeiramente, qual era a religião de Tolkien? E isso faz ou não faz diferença quando a gente fala no Senhor dos Anéis? Então, para responder essa pergunta, né, uma parte importante é saber que a família do Tolkien, ela originalmente era protestante. Foi a mãe do Tolkien, eu contei a história dela já aqui no perfil algumas vezes, que se converteu ao catolicismo após a morte do pai do Tolkien. Então, inclusive, tem toda uma história de como ela foi realmente dedicada ao catolicismo, tá? O Tolkien considerava ela uma mártir. Então, a religião católica era realmente importante para a vida do Tolkien desde muito cedo, com esse fator da mãe dele, que foi ela que se converteu, e foi ela que, assim, lutou para que eles permanecessem católicos. Mesmo quando isso acabou implicando na família dela, não auxiliando ela financeiramente e ela tendo que criar as crianças sozinha. O que acabou piorando tudo, sendo que ela tinha condição de diabetes, etc, etc. Além disso, tá? Então, e por causa disso também, o Tolkien, ele foi criado por padres. O tutor dele era um padre, tá? Depois da morte da mãe dele. É o padre Francis Morgan, que foi a figura paterna, assim, dele durante, né, os primeiros anos, ali, até a maioridade. Foi praticamente o que o Bilbo era pro Frodo, né? Que pegou ele já como uma criança, depois educou, né? E o padre Francis Morgan fazia parte do Oratório, que é uma instituição ali da Inglaterra, de Santo Henrique Newman. Então, assim, historicamente, na família do Tolkien, eles não eram católicos, mas o catolicismo se torna muito importante a partir do ponto em que a Mabel se converte ao catolicismo, e ele faz uma grande diferença e tem um profundo impacto na vida do Tolkien. Certo? Isso é um fato. O Tolkien nunca deixou de ser católico. Ele era um católico devotíssimo. Se vocês quiserem exemplos disso, basta ler as cartas em que ele está falando ao filho dele sobre o Santíssimo Sacramento. Tá? Que é uma coisa muito católica, muito importante para nós. Sou católica também, tá, gente? Para quem não sabe. E que realmente era muito importante para ele. Mas isso faz diferença no Senhor dos Anéis? Quer dizer que um leitor ateu não pode ler Senhor dos Anéis? Como é que fica essa questão? Então, vamos lá. Primeiro,
O fato de Tolkien ser católico não significa que as obras dele sejam uma metáfora do catolicismo, e não quer dizer que leitores de outras religiões não possam gostar, tá? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Tolkien, ele achava que você escrever tudo como metáfora, que você forçar o leitor a ter uma interpretação, isso era uma coisa que escravizava a inteligência do leitor. Então ele não estava de acordo com isso. Esse era um ponto de discordância entre ele e o Lewis. Ele não gostava do que o Lewis fazia. O Lewis deixava muito clara a influência cristã. O Tolkien não. O Tolkien achava que você estaria forçando o leitor a ter uma interpretação. Então, de fato, um leitor de qualquer religião pode ler e gostar do Senhor dos Anéis, e isso é ótimo. Porque O Senhor dos Anéis é uma obra fantástica muito profunda, tá? E que faz bem para qualquer pessoa. Eu não estou sendo aqui fazendo aqui uma assunção muito grande, não. O Senhor dos Anéis é o tipo de livro que faz bem para qualquer pessoa, católico ou não, ok? Então, você pode ser protestante, você pode ser ateu e você vai se beneficiar dessa leitura. Vai te fazer muito bem, porque essa leitura tem coisas profundamente clássicas e humanas. Tá? Experiências que engrandecem o ser humano como um todo. Vai enriquecer o seu imaginário, vai enriquecer a sua mente e a sua própria humanidade, eu diria. Tá? Vai expandir o seu horizonte de uma forma assim que é espetacular. A obra como um todo, né? Por outro lado, a gente não pode negar que é um fato. O Senhor dos Anéis é uma obra católica. Pode ser lida por não católicos, mas é uma obra católica. E por que que eu digo isso? Né? Por que que eu digo isso? É da minha cabeça? Não, o Tolkien disse isso. E ele escreveu nas suas cartas. Vocês podem abrir lá e checar. O Senhor dos Anéis é uma obra profundamente católica. Agora eu não vou saber, não tenho como checar aqui, gente, o número da carta em que ele disse isso. Mas todo mundo sabe disso, tá? Quem quiser se interessar, o Padre Paulo Ricardo, ele tem cursos em cima do Tolkien, por causa disso aí. Que o Tolkien sabia que O Senhor dos Anéis é profundamente católico. É uma obra intrinsecamente católica. A palavra que ele usa, na verdade, nas cartas é fundamentalmente. Ou seja, nos fundamentos, né? Na parte mais básica, a base no sentido de que sustenta todo o resto, né? E realmente se faz bem para qualquer pessoa ler O Senhor dos Anéis, para um católico, faz mais bem ainda, né? Até colocaram aqui nos comentários, né? O Legendário me aproximou muito mais da minha fé católica. Exatamente. Eu estou acompanhando aqui vocês, tá, pessoal? Vão comentando no chat, porque eu quero que essa seja uma conversa mesmo. Vocês, então, interajam, por favor. Então, estabelecido o ponto de que o catolicismo era importante para ele, de que ele disse que O Senhor dos Anéis é uma obra católica, e estabelecido também o fato de que não significa que apenas católicos possam ou devam ler O Senhor dos Anéis de forma alguma, né? Vamos agora conversar como que O Senhor dos Anéis tem catolicismo. Porque quando você lê obras que nem o Nárnia, é óbvio, né? É óbvio o cristianismo ali. Honestamente, gente, se vocês leram Nárnia e não entenderam que o Aslan é uma metáfora de Jesus Cristo, assim, não sei. Ou você não sabe quem é Jesus, ou você realmente precisa dar uma relida nos evangelhos. Porque é óbvio, tá? É muito óbvio. E é propositalmente óbvio. Jefferson, sim, essa live vai ir pro YouTube, tá? Vai estar lá no Reconquista depois, salva pra vocês, pra quem quiser rever. Eu estou publicando ela só aqui agora, que é mais tranquilo. Mas depois sim ela vai pro YouTube e vai ficar salva no canal. Ok? Inclusive, vocês comentem se vocês estão gostando, se vocês querem mais lives assim, mais conversas desse tipo aqui no perfil. Porque é uma coisa que, assim, eu gosto muito de fazer, tá? Eu gosto muito de interagir com vocês. E se vocês gostam, melhor ainda, vamos fazer mais. Então, agora eu até perdi onde eu tava. Desculpa, pessoal. Quando você lê o Tolkien, não é óbvio diretamente, tá? Pelo menos se você lê o Hobbit ou o Senhor dos Anéis. Quando você chega no Silmarillion, que foi inclusive a primeira coisa que o Tolkien escreveu,
e você lê a canção dos Ainur, aí pode ficar mais óbvio. Mas quando você lê o começo, não aparece muito, até porque no Senhor dos Anéis não existe religião organizada. Existem alguns sinaizinhos, assim, você pode ver naquele capítulo, a janela para o oeste das duas torres, em que o Faramir e os homens, eles se voltam para a janela, né? E eles fazem aquela mesura. Você pode ver, então, pequenos sinais ali de alguma religião, mas não é uma religião óbvia. Por quê? Porque o Tolkien pensava na Terra-média, esse é o motivo, né? O Tolkien pensava na Terra-média como um mundo pré-cristão. Então, como se fosse um passado mítico do nosso próprio tempo. Antes dos judeus e antes de toda a história da revelação. Então, seria assim, um tempo anterior ao tempo. Por isso que não há religião organizada. Tá? Mas você já consegue ver sinais. E quando você vai olhar para a história mítica, a história de como a Terra foi feita, Arda, né? Como a Arda foi feita, foi criada. Quando você vê assim, aquele capítulo, aquele sim é extremamente revelador e é ele que faz realmente cair a ficha, sabe, na minha opinião, para você ver a influência católica. Por quê? Porque naquele capítulo nós temos, então, para quem não conhece, né, como que é criada a Terra-média. A gente tem a canção dos Ainur. Os Ainur são seres celestiais, seres angelicais. Eles cantam as canções de Ilúvatar. E são esses temas, os 3 temas de Ilúvatar, que vão criando a Terra. Né? Só que o problema foi que um dos Ainur, Melkor, tem uma clara assim, semelhança ao Gênesis, né? É quando você pensa na Batalha do Céu, ele cantou a própria música e entrou em dissonância. Então, essa foi a criação, né? Nesse momento ali, você tem uma cena em que o Ilúvatar, ele olha para o Melkor e ele diz: vocês criaram grandes coisas, mas até mesmo tu, Melkor, vai perceber que tudo que você fizer, na verdade, servirá para me dar glória. Guardem essa informação, tá? Que mesmo tu serás um instrumento da minha glória. Ou se vocês quiserem, né, já peguem, abram o Silmarillion aí agora, vão pro Ainulindale, achem a página, é logo no comecinho, logo após o terceiro tema. Eu não me lembro se é na mesma folha, mas eu não me lembro se é antes ou depois do Ilúvatar dizer Ea, que essas coisas sejam, tá? Então vocês abram lá, vocês podem olhar. Pra vocês saberem que eu não estou mentindo, tá? Está tudo escrito. Estou só narrando. Então ele vai dizer que o Melkor era um instrumento da vontade de Ilúvatar. Como assim, pessoal? Como assim? Significa que mesmo do mal de Melkor, Ilúvatar ia tirar um bem. Gente, isso é puro catolicismo. Quem conhece o catolicismo, quem sabe de como os católicos veem a divina providência, né? Por que existe mal no mundo? Como os católicos respondem essa pergunta? De que Deus permite o mal, porque mesmo do mal ele pode tirar um bem maior. Quando você observa isso, gente, e o que é o catolicismo, e você compara, está lá com todas as letras. Tá? Essa é a filosofia católica. É assim que os católicos veem o mundo. E fica melhor do que isso. Por quê? Vamos lá. Eu já mencionei aqui uma história de que o Tolkien não ganhou o prêmio Nobel, certo? Foi uma controvérsia, né? O Tolkien não ganhou o prêmio Nobel. E uma das críticas que se faziam ao Tolkien, ainda na época do Hobbit, eu acredito, tá? Se eu bem me recordo. Mas uma das maiores críticas contra o Tolkien que as pessoas têm é que a escrita dele é muito conveniente. Como assim? Não, porque vejam como tudo cai direitinho. Como todas as peças se encaixam perfeitamente. Não é conveniente que bem no momento em que o Bilbo coloca a mão no chão, ele encontra um anel. Não é conveniente isso, pessoal? Vocês não acham que assim, não parece muito, 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 muito programado? Ainda voltando, né? Na época, no momento, não é conveniente que os anões chegassem com o mapa bem no momento em que tinha a lua certa? Pro Elrond conseguir ler as runas da lua? Não é um pouco conveniente demais?
E se você vai observando, tanto o Hobbit quanto o Senhor dos Anéis, eles são cheios disso. Momentos em que parece que, por mágica, ou por acaso, né? Tudo deu super certo. Se encaixou perfeitamente. E se fez a crítica de que o Tolkien, então, ele seria um mau escritor. Porque se um escritor não consegue dar outra explicação que não o acaso repetidamente, gente, não parece. Ou sorte, né? Olha, faz sorte do Bilbo. Não parece que ele é um mau escritor? Ele não sabe escrever história, não sabe dar razões, né? Não sabe dar motivos racionais para as coisas terem acontecido. Ele vai explicar que foi o cosmos, então foi a sorte. Essa seria uma crítica ao Tolkien. E o Tolkien refutou isso nos próprios livros. Então, se vocês abrirem o último capítulo do Hobbit, o Hobbit tem gente que diz que é de criança demais, né? Mas eu realmente acho que ele tem muita riqueza. E que ele tem muita coisa que as pessoas não se dão conta. Se vocês abrirem o último capítulo do Hobbit, a gente tem um diálogo entre o. Sim, essa é uma live para falar de Tolkien. Essa é uma. A gente tem um pequeno diálogo entre o Gandalf e o Bilbo. E o, o Gandalf vai dizer assim: Você não acha que todas as suas aventuras e escapadas foram por pura sorte, acha? Então, gente, o Gandalf está falando que é ridículo. E é, né? Você assumir que foi tudo sorte. O Senhor dos Anéis, isso piora. Porque no Senhor dos Anéis, o Tolkien, ele literalmente te leva por 900 mil para 1000 páginas, tá? E aí, no final, o que acontece? O Frodo destrói o anel, que nem o escolhido, o herói. Ele completa ali a jornada de escolhido? Não. O anel cai na Montanha da Perdição porque o Gollum, dançando, se desequilibrou. Nos livros é assim. Acaso? Como assim? Pura sorte? Significa que ele me trouxe por pura sorte até aqui? Não, óbvio. Todas as suas aventuras e escapadas não foram por pura sorte, disse o Gandalf. E não foram. Agora a gente volta e conecta isso com o Anduin, né? Deus, Eru, tá? Que é o nosso criador, eu vou chamar de Deus porque, obviamente, imagino que vocês consigam perceber a semelhança, né? Ele está coordenando a história. Tudo, até mesmo o Melkor, até mesmo o Sauron, até mesmo a Desordem, tinha uma razão. De tudo isso, Deus consegue extrair um bem. E Deus é o verdadeiro herói da história. Então, se foi por puro acaso. Ou você. Quando você entende isso, gente, chega-se num ponto em que tem que se fazer uma decisão. Ou o Tolkien é um péssimo autor e não sabia o que estava fazendo, porque tinha que colocar sorte ali. Ou então, a verdadeira protagonista do Senhor dos Anéis e do Hobbit é a Divina Providência. E se essa segunda é verdadeira, então vocês vejam aí a ligação que tem o catolicismo com Tolkien. A Divina Providência, ou seja, o plano divino, né? O autor da história. E, assim, não há outro modo senão dizer que é uma coisa fundamental, o que o próprio Tolkien disse, né? O catolicismo é fundamental à obra. E por isso que é tão triste o que está acontecendo, né? Então, assim, não é, como eu disse lá no começo, gente, não. Olha, realmente tem valores que são comuns ao cristianismo, com certeza. Ao cristianismo como um todo. Que nem eu disse lá no início, né? Não é porque você é ateu ou protestante que você não vai aproveitar, você não vai tirar muitas lições, que você não vai tirar grandes lições desse livro, tá? Ali alguém comentou sobre o Aragorn, né? Então, eu digo que o fato de a Divina Providência ser a heroína do livro, na chave de leitura católica, não tira o peso dos outros personagens. Por quê? Porque no fundo, eles são os instrumentos usados por Deus, né? E que eles aceitaram e cumpriram a sua missão até onde conseguiam. Isso, gente, eleva o Frodo de um jeito, porque ele realmente fez tudo o que ele podia. E no momento em que não havia mais como ele fugir, como ele fazer nada, que ele já tinha gasto todas as suas forças, quando ele estava falhando, porque realmente, humanamente, o Frodo com o Hobbit não consegue derrotar o Sauron,
É loucura você afirmar isso, né? Que por si mesmo o Frodo conseguiria derrotar o Sauron. Vem a Divina Providência e intervém. É o catástrofe, né? Como o Tolkien chamava. E há uma ascensão. E o Aragorn é a mesma coisa. Humanamente, o Aragorn conseguiria derrotar o Sauron? Não. Por si mesmo? Não. E no Aragorn, no Frodo e no Gandalf, você pode ver pequenas figuras de partes de Cristo. Por isso, Jefferson, eu não diria que o Frodo é um missionário. Eu diria que ele é mais uma imagem, tá? Não perfeita, porque ninguém é perfeito no Senhor dos Anéis. Não perfeita e, assim, vaga de Cristo e de nós mesmos. Por quê? Porque Cristo carrega os nossos pecados no Monte Calvário, assim como o Frodo carregou o peso de toda a desgraça do mundo no Anel. E Aragorn vai pela Mansão dos Mortos, ele é o rei que retorna. Gandalf é aquele que se sacrifica, que vence, né, o demônio na ponte de Khazad-dûm. E também ele é o profeta, ele é aquele que guia, ele é aquele que ilumina. Né? E ao mesmo tempo o Frodo simboliza nós, porque nós estamos nessa luta, né, de vencer os nossos próprios vícios, de carregar o peso das nossas coisas, né? Dos nossos próprios problemas. E sozinhos, muitas vezes parece que nós não vamos conseguir. E é que Deus interviria, né? Mas eu estou ruminando aqui, né? Estou saindo do ponto. O ponto é, tá? Que, evidentemente, quando um autor fala que na obra dele, a obra dele é fundamentalmente algo, certo? Há uma ligação profunda entre a obra e esse algo, tá? Então, assim, não há como tirar o catolicismo do Senhor dos Anéis. E o que torna triste esse negócio do tarô, que recentemente sendo no Brasil já existia em outros países, olha só, né? É que eles estão colocando o nome de Senhor dos Anéis em coisas que o Tolkien desaprovava profundamente. Então não significa que você não possa gostar dessas coisas, não. Se você gosta, e você gosta de Senhor dos Anéis, beleza, ótimo. Né? O Senhor dos Anéis vai fazer algum bem pra você, independente do seu estado. Com certeza, o Senhor dos Anéis é uma obra que beneficia, acho que universalmente beneficia todo mundo, tá? Eu sempre me lembro que eu gostei muito de ver os cursos do Padre Paulo, são maravilhosos. E ele falava que se ele pudesse canonizar um livro, ele canonizaria o Senhor dos Anéis. Porque ele é muito bom. A nível de virtudes, o nível de conteúdo que você consegue lá, é assim. Mas, então assim, independente de quem você seja, eu recomendo o Senhor dos Anéis com certeza. E acho ótimo que você seja fã do Senhor dos Anéis. Mas você não pode negar o fato de que o Senhor dos Anéis é uma obra católica. Ninguém pode negar isso. Porque o Tolkien afirmou. E quando você pega e coloca a marca Senhor dos Anéis, quando você transforma o Senhor dos Anéis numa marca e coloca em coisas que o Tolkien desaprovava, ou em coisas que contrárias ao que o Tolkien queria passar, isso é muito triste. Né? É você usar o nome do autor para desculpar, né? Assim, usar o nome do autor meramente como marketing. Isso é a minha visão, tá? Sobre esse assunto. E eu quis conversar aqui com vocês hoje, porque eu vejo que se não há quem fale o ponto de vista contrário, tá? Tanto quanto a. Tanto quanto a questão do Anéis de Poder, quanto a questão das adaptações, do Hobbit, do Peter Jackson, etc, etc. Se não há quem critique, principalmente os fãs iniciantes na obra, eles se sentem constrangidos. E é difícil discordar, né? Com quem você acha que tem experiência, que sabe das coisas. E você pode realmente se perguntar, o Tolkien aprovaria um negócio desses? Isso aqui está de acordo? Ah, peraí. Desculpa. Romance entre Galadriel e Sauron. Isso existe nos livros? Mas se todo mundo tá dizendo que a série é boa? Mas se todo mundo tá dizendo que a série é fiel aos livros? E isso aconteceu comigo, gente. É experiência própria aqui, tá? Eu já fui assim, de ficar confusa. Mas pra onde que eu vou? Porque tá todo mundo falando uma coisa. E por isso que eu quis vir aqui.
tá? Por isso que eu quis fazer essa conversa com vocês, tá? Agora eu vou ir mais pro chat, se vocês tiverem algum comentário para fazer, eu vou responder ali algumas dúvidas que vieram ainda lá no início, tá? E vocês vão mandando. Essa aqui não é pra ser uma live longa, é pra ser curta, então mais um pouquinho a gente termina. Mas eu também queria ver o que vocês pensam a respeito dessa questão do catolicismo, tá? E se do cristianismo como um todo, tá? Ligado ao Tolkien. Se vocês tiverem mais alguma coisa para acrescentar também. Vamos lá, primeira. Qual é seu personagem favorito no universo do Tolkien? Olha, difícil essa pergunta, né? Eu gosto muito mesmo do Fingolfin, do Hobbit. Todos os elfos eu gosto demais deles, então Fingolfin, Finrod, Beleg, eu gosto muito do Beleg. Eu também gosto muito do Sam, do Frodo, do Legolas, do Aragorn. Assim, é muito difícil dizer, tá? Eu acho que é bem difícil, tá? Mas eu acho que o Fingolfin é meu favorito. Porque aquela morte dele eu acho tão, assim, incrível, impressionante, tá? E inspiradora, eu diria. Que não tenho palavras, assim. Aquela cena é muito, muito boa. Também gosto demais do Finrod, tá? Eles estão muito perto, assim, na minha classificação. Ok, deixa eu ver aqui mais. Os Númenóreanos realmente são aqueles que têm mais proximidade com uma religião, tá? Pois é, né? Esse negócio de tarô é uma loucura mesmo. Estou assistindo Anéis de Poder. Boa sorte! Espero que você goste, né? Espero que você não sofra com os problemas que alguns fãs sofrerão. Isso aqui eu já respondi. Estou olhando lá de cima, tá, pessoal? O Frodo seria imune ao anel? Não, Jefferson. Ele não é imune ao anel. E, na verdade, ele sofre demais com o anel. E no final, ele sucumbe ao anel, né? Ele decide que ele tomaria o anel para si. É um dos maiores plot twists da história do Senhor dos Anéis, eu diria. Porque você fica o tempo todo esperando, né? ah, assim, pra ver o que vai acontecer, o livro inteiro. E aí chega no final e ele falha. A questão da obra do Peter Jackson no Senhor dos Anéis é a melhor adaptação que tem, tá? Eu não sei se tem algum outro livro que foi adaptado no nível do Senhor dos Anéis. A melhor que me ocorre é o Orgulho e Preconceito. Tá? Que foi muito bem adaptado em 2005. Eles respeitaram mesmo o espírito da obra. E a adaptação ali no primeiro filme, principalmente de Nárnia, da Disney, lá no início dos anos 2000. Mas tirando isso, assim, é difícil de ver livros mesmo esses, tá? Eles não chegam no nível que foi a do Peter Jackson. O espírito da obra foi muito bem passado. E, claro, isso também envolveu muita coragem e muita disponibilidade do diretor de estar aberto ao que os fãs realmente pensavam. Então, por exemplo, assim, isso é uma diferença também, tá? Que a gente vê com as adaptações atuais. Os fãs que hoje não concordam com o que está acontecendo, eles são chamados de trolls. Mas, por exemplo, a questão da Arwen. O Tolkien, desculpa, o Peter Jackson, ele planejava fazer a Arwen uma princesa guerreira, tá? Ela ia lutar na Batalha do Abismo de Helm, originalmente. Mas ele viu que isso não se encaixava com o que o Tolkien queria, com o que os fãs queriam, e ele tirou. Entende? Esse tipo de coisa que transformou O Senhor dos Anéis numa grande obra de adaptação. Porque ele pensou, o Peter Jackson realmente pensou no que os fãs queriam.
e no que o Tolkien queria. Então tem uma entrevista maravilhosa do Peter Jackson que ele vai dizer: nós não adicionamos as nossas mensagens ao livro. Nós só queremos passar o que o Tolkien queria passar. Então isso aí é importante. Sauron, necromante, senhor dos lobisomens, com certeza, tá? As pessoas esquecem da grandeza que era o Sauron, de quem ele era, tá? No Silmarillion, do quão incrível é que ele tenha conseguido se converter por um curto período e de quão assustador ele é na Segunda Era. O Sauron da Primeira e Segunda Era é muito assustador, quando você começa a pensar a respeito. Henrique, muito obrigada pelo seu elogio, tá? Aqui no meu perfil, a missão que eu tenho em relação ao Tolkien é realmente passar o que ele queria passar e ajudar as pessoas a conhecerem a obra, né? Tornar mais acessível para elas essa obra que eu acho que assim é a maior obra de fantasia. E, né, ajudar, conversar com vocês, né? Criar essa comunidade de fãs em que as pessoas que se importam com o Tolkien e que leem a respeito, elas têm um lugar para conversar. O que acha das animações da década de 70? Olha, eu acho muito interessante, tá? No sentido de, assim, de ser curiosa, tá? Mas é meio louca. Acho que essa é só a palavra que eu usaria pra ela. Acha que as adaptações criadas e cortadas por Peter Jackson foram necessárias para deixar a obra mais fluida ao cinema? Olha, eu acho que não teria como em filmes você fazer todos os detalhes do Senhor dos Anéis. Porque é muita coisa. Não significa que eu concorde em todos os cortes ou alterações do Peter Jackson, tá? Pessoalmente. Por exemplo, o Faramir é uma que eu desgosto muito da mudança que ele fez com o Faramir. Mas eu acho que, overall, né, no geral, ele realmente fez um ótimo trabalho. E não acho que haveria como fazer um trabalho melhor do que o dele hoje, tá? Não acredito que a gente conseguiria ver algo nesse nível de novo. Eu também acho que a edição estendida, ela resolve muita coisa. Porque você vê muito mais cenas, né? Tem muito mais detalhes. Os presentes de Galadriel, por exemplo. Uma grande edição. Ok. Então, pessoal, eu acho que nós vamos ficando por aqui, tá? Que nem eu disse, era pra ser uma live curtinha mesmo, só uma conversa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis dar aqui só uma pincelada. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu gostaria de convidá-los para o Leitores de Rivendell, né? Que é realmente o meu clube de leitura dedicado ao Tolkien. Atualmente nós estamos finalizando o Sociedade do Anel. Quer dizer, na verdade, nós estamos finalizando o primeiro. Nós estamos iniciando o segundo livro, né? Nós acabamos de terminar o primeiro livro da Sociedade, estamos começando o segundo. Desculpa, gente. Da Sociedade do Anel, que são 2 volumes, né? 2 livros em cada volume. Então, a Sociedade do Anel tem os livros 1 e 2, Duas Torres 3 e 4, Retorno do Rei 5 e 6. E são reuniões ao vivo, quinzenais, tá? Em que vocês vão conversar comigo a respeito de capítulos do Senhor dos Anéis. Tá? Eu tenho uma turma infantil, uma turma adulta. Tá? Estão mais ou menos no mesmo ponto. Sabe, obrigado pelo elogio. Melhor criadora de conteúdo sobre Tolkien é Ixtavo. Muito obrigada. Fico muito feliz de saber que você está gostando. Como eu disse antes, essa live vai ficar aqui no perfil. Eu espero todos vocês lá e no YouTube também. Eu espero todos vocês lá no Leituras de Rivendell. Espero todos vocês no YouTube também, tá? O YouTube foi o começo do nosso trabalho. Ele é um lugar muito importante pra mim, tá? E onde entra? No Linktree, aqui no perfil, tá na bio, tem o Linktree. Você entra lá no YouTube do Sara Reconquista, né? Que é o meu perfil. Reconquista era o nome original do canal, foi como a gente começou. E essa live vai ser postada lá em breve, ok? Muito obrigada a todos pela presença.
pelo apoio de vocês e uma boa noite. Namari!